Duas gerações de consoles que deixaram sua marca na história dos videogames até hoje. De um lado temos o Super Nintendo e de outro o poderoso PlayStation 2. Apesar da diferença gráfica, essas duas máquinas não apenas rivalizaram entre si, mas também moldaram as gerações de jogadores de videogame. O Super Nintendo, lançado em 1990, foi um verdadeiro marco na evolução dos jogos. Com a sua paleta de cores vibrantes e gráficos 2D detalhados, o Super Nintendo deu vida a alguns dos títulos mais amados e memoráveis da história dos videogames. Jogos como Super Mario World, The Legend of Zelda e Super Metroid são lembrados até hoje como clássicos atemporais que estabeleceram padrões de qualidades para os jogos de ação e aventura. Por outro lado, o PlayStation 2, lançado em 2000, trouxe uma revolução nos gráficos 3D e na jogabilidade. Com a sua vasta biblioteca de jogos, o PlayStation 2 oferece uma variedade de experiências que agradam a todos os gostos. Títulos como GTA San Andreas e God of War mostraram o poder da máquina e a capacidade de contar histórias envolventes por meio de gráficos realistas. O PlayStation 2 foi um console que teve uma grande variedade de jogos inspirados na era clássica dos jogos 2D do Super Nintendo. Embora o PlayStation 2 tenha se destacado por seus jogos em 3D e gráficos avançados, muitos desenvolvedores continuaram a homenagear os jogos e o estilo de gameplay do Super Nintendo. Aqui estão alguns exemplos de jogos do Super Nintendo que saíram para o PlayStation 2, comparando os jogos do PlayStation 2 inspirados nos jogos do Super Nintendo. Biker Mice from Mars é uma franquia que inclui uma série animada de televisão, brinquedos e videogame. O jogo foi lançado para o Super Nintendo em 1994. É um jogo de corrida de motos com elementos de ação e combate. Os jogadores controlam um dos 3 ratos motociclistas do espaço sideral. O objetivo é correr em pistas enquanto derrotam inimigos e coletam itens. Os gráficos eram típicos do Super Nintendo, com sprites coloridos e detalhados. A música e os efeitos sonoros também eram adequados à atmosfera do jogo. Já o jogo Biker Mice from Mars para o PlayStation 2 foi lançado em 2007. Os jogadores também controlam os ratos motociclistas e a jogabilidade se concentra mais no combate e na ação do que nas corridas em si. O áudio também foi atualizado para se adequar aos padrões do PlayStation 2. A jogabilidade também difere consideravelmente entre as duas versões. O jogo do Super Nintendo é mais orientado para a corrida, enquanto a versão do PlayStation 2 foca mais na ação e no combate. As versões também foram lançadas com uma diferença de mais de uma década, refletindo a evolução tecnológica entre os dois consoles. Speed Racer é uma franquia de corrida de carros que ficou famosa na década de 1960 graças à sua série de animação. Speed Racer para o Super Nintendo foi lançado também em 1994. O jogo apresenta uma perspectiva de visão superior e oferece várias pistas e modos de jogo. Os jogadores competem em corridas de alta velocidade enquanto evitam obstáculos, pegam itens e tentam vencer os oponentes. Os gráficos eram típicos do Super Nintendo, com sprites coloridos e animações suaves. A trilha sonora era bem básica. Já o Speed Racer do PlayStation 2, esse veio para humilhar, hein? Foi lançado em 2008, coincidindo com o lançamento do filme live action do Speed Racer. Eu lembro bem do lançamento desse filme, pois na época eu tinha uma videolocadora. Foi bem legal esse filme aí. Aqui o jogo é baseado no filme e tem elementos de corrida arcade. O jogo tenta capturar a ação frenética e as cenas emocionantes do filme. Como era de se esperar, os gráficos do PlayStation 2 são muito mais avançados em comparação com os gráficos do Super Nintendo, com ambientes e carros em 3D mais detalhados. A trilha sonora e os efeitos sonoros também refletem a aventura que se passa no filme. O jogo International Superstar Soccer é uma série de jogos de futebol lançado pela Konami. Conhecido por sua jogabilidade inovadora e divertida, a série teve várias versões
ao longo dos anos. Quem aqui não lembra do International Superstar Soccer Deluxe, que dava para transformar o juiz em cachorro? Deixa já nos comentários aí se você lembra dessa mãe, hein? Transformava o juiz em cachorro, era bem bacana. O jogo foi lançado em 1994 para o Super Nintendo e foi elogiado por sua jogabilidade autêntica de futebol. O jogo enfatiza a técnica e a estratégia e a habilidade dos jogadores. Aqui no Brasil, né, quem que não lembra daquelas modificações que o pessoal fazia nos cartuchos, tinha acho que o Ronaldinho Soccer, Campeonato Brasileiro, era bem legal, né? A versão do International Superstar Soccer 3 para o PlayStation 2 foi lançada em 2002. Essa versão continua a tradição da série de oferecer uma experiência de futebol autêntica, mas agora com gráficos aprimorados e uma jogabilidade mais refinada. O jogo tentou apresentar animações mais realistas em comparação com a do Super Nintendo. Os efeitos sonoros são mais ricos em detalhes, né, devido à capacidade do hardware do PlayStation 2, isso é óbvio. A versão do PlayStation 2 também incluiu modos de jogo adicionais, como uma carreira mais profunda e uma gama mais ampla de opções de personalização. Diz aí já se você conhecia esse jogo International Superstar Soccer 3 para o PlayStation 2. Animaniacs é uma franquia que inclui uma série animada de televisão produzida pela Warner Bros. O jogo Animaniacs para o Super Nintendo também foi lançado em 1994 e é um jogo de plataforma que apresenta os personagens da série. Os jogadores controlam os personagens em uma série de níveis, enfrentando inimigos, coletando itens e resolvendo quebra-cabeças. Cada personagem tem habilidades únicas que são necessárias para progredir no jogo. Animaniacs The Great Edgar Hunt para o PlayStation 2 foi lançado em 2005. Essa versão também é um jogo de plataforma e ação baseada na série Animaniacs. O enredo e a ambientação do jogo do PlayStation 2 são diferentes das do Super Nintendo, oferecendo uma nova experiência para os fãs da série. A versão do PlayStation 2 também inclui mini-jogos e desafios adicionais que deixam o game mais interessante. São dois jogos bem legais e a preferência pessoal dependerá muito de cada jogador. Escolher entre gráficos e mecânicas de jogos mais modernos ou da nostalgia pelos jogos de plataforma clássicos em 2D. Mega Man X ou Mega Man X, como alguns chamam, foi lançado para o Super Nintendo em 1993. Ele é um jogo de ação em plataforma onde os jogadores assumem o papel de Mega Man, um robô caçador de Mavericks, que são robôs rebeldes, e exploram uma variedade de níveis derrotando chefes robôs e adquirindo suas habilidades especiais. Os gráficos do jogo são aprimorados em relação à série original do Nintendinho, com detalhes e animações de personagens melhorados. A trilha sonora é reconhecida como uma das melhores da série Mega Man. Mega Man X7 ou Mega Man X7 para o PlayStation 2 foi lançado em 2003. Esse jogo faz parte da série Mega Man X e mantém a ação e a jogabilidade típicas da série, com algumas adições e mudanças. O jogo apresenta gráficos 3D e níveis mais expansivos, mas também inclui missões de resgate que desviam da jogabilidade tradicional das séries anteriores. A trilha sonora também faz jus à qualidade do hardware do PlayStation 2. A principal diferença entre os dois jogos é a tecnologia e o estilo visual. Enquanto o Mega Man X para o Super Nintendo é amplamente considerado um dos clássicos da série até hoje, Mega Man X7 recebeu críticas variadas devido às mudanças na fórmula e às limitações da transição para o 3D. O intuito do vídeo de hoje não foi querer fazer uma guerra de consoles ou menosprezar o Super Nintendo ou o PlayStation 2
ou exaltar um console ou outro. Foi apenas uma comparação de jogos da época do Super Nintendo que chegaram de uma certa forma na plataforma mais nova na época ali de 2000, que foi o PlayStation 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que de alguma forma eu tenha trazido um pouco de conhecimento para quem não conhecia sobre esses jogos. Beleza, pessoal? Deixa o comentário, deixa o joinha, se não é inscrito no canal, se inscreva. Um abraço e até a próxima. Valeu!